começando o Elipse 1º de 2023. O cara não tá nem prestando atenção no meu. Eu tô colocando o cronômetro aqui pra gente, bicho. E aí, como é que é? Como é que fala? Você que está representando o Bob Vilela aqui hoje. Mais um. Mais um. Mais um. Johnny, Little Johnny. E aí, Little Johnny? Voltando não, que eu sempre estive aqui, né? Eu fiquei esse janeiro aqui na Univale, mas essa semana os professores retornaram e estamos aqui pro nosso primeiro Elipse de 2023. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje são... Pô, agora você me pegou. Dia 2. 2 do 2. Dependendo do Thiago, que tá aqui também, que tá ligando os motores depois das férias, vocês devem estar vendo isso aí em 35 de março. Que isso. 42 de 20. Depois de sexta-feira da semana que vem está. Terça-feira, ó, já prometeu, hein? E eu estou falando isso só porque ele não quis participar com a gente. Sim. Ele vai estar falando em quando esse episódio vai ao ar. Acho que é bacana agora a gente lembrar também que voltamos. Recadinho. Estamos novamente no Spotify. Nas férias deu para colocar tudo em ordem. Agora, toda semana que tiver Elipse no YouTube da Univale TV, também vai estar disponível no Spotify. Porque às vezes a pessoa quer consumir o nosso conteúdo, mas não tem tempo de ficar ali no YouTube vendo. Quer acompanhar fazendo uma academia, no carro, alguma coisa. Agora você vai ter essa possibilidade. É uma pena, né? Não ver esses rostinhos bonitos, né? Vai só ouvir. Então, ouça nossas vozes. Esse pode ser um problema. Talvez os vídeos do YouTube caiam, porque o pessoal só escuta no Spotify agora. Eu não preciso ver esses caras mais. As 5 pessoas que assistiam, cada ano aumenta um. As 5 pessoas que assistiam ano passado vão ouvir agora e vão deixar a gente aqui no YouTube. Você deixa seu like, se inscreve no canal da Univale TV, velho. Na moral. Dá uma moralzinha pra gente aí, tá quase chegando em 3 mil. Então ajuda a gente aí, né? E compartilha aí, manda o vídeo pra galera, mostra pra sua avó. A avó gosta de ver vídeo do YouTube, né? Manda no grupo da família. Eles gostam. Coloca lá pro tio ver, deixa a televisão ligada no celular. Coloca lá na sala e deixa se entretendo lá. Então aí você que tá no Spotify nos ouvindo, deixa seu like aí também, que agora tem estrelinha no Spotify. Em qualquer agregador de podcast. Roda em qualquer agregador ou só no Spotify? O Elipse, no momento, ainda está só no Spotify, porque tem que fazer o link em outras plataformas ainda, mas mais pra frente vai estar disponível em outras plataformas. Então você que tá ouvindo no Spotify aí, 5 estrelinhas pra nós. Não dá menos de 5 não, que é igual o Uber, né? Isso dá um prejuízo. E hoje a gente tá recebendo uma galera massa aí, né? A galera que estava aqui também no último Elipse de 2022. Metade dela? Não, 1/3, né? Tinha muita gente. Nossa, muita gente. O Elipse de Natal, o especial de Natal. Todo mundo tava de gorrinho, bonitinho. Foi bonitinho aquele episódio, eu emocionei. E puxaram a mesa ali. Mas foi bacana. Mas antes de apresentar o pessoal, qual que é o nosso tema de hoje, Elton? Não sei. É porque a gente, nessas férias agora, como a gente, igual você falou, né, a gente fica fora, né? A gente retornou segunda-feira, tem 2 dias que a gente tá trabalhando, terça, segunda era feriado aqui hoje em Valadares. Tem 2 dias que a gente voltou ao trabalho, eu, Bob, inclusive um abraço aí pro Bob que não quis estar aqui com a gente, né, que disse que ia trabalhar e tá aqui fora, aqui, ó, enquanto a gente tá gravando. O cara tá tomando café aqui, a porta fechada, ele ouvindo ali. É um compromisso do Roberto Vilela com a audiência qualificada. O Bob tá ali, ó, dando tchauzinho, não quis vir aqui gravar com a gente. Abandonou o barco. Nós voltamos agora, tem 2 dias, e aí a gente tem essa experiência, né, que enquanto a gente tá fora, vocês, né, as meninas aqui, que já deu, acho que o Thiago já mostrou vocês aí, né, nesse plano. As meninas ficam aqui trabalhando nas férias, então, vamos falar um pouquinho de como que foi as férias, fazer a redação, né, da 8ª série, lembra? Sim, como foi suas férias? A tia chegava, pedia pra você desenhar a casinha, tia. Já fez isso aí, não, né? Desenhar não, só a redação. Desenhava o solzinho, aí é tipo isso. Vamos fazer aqui uma redação, um Elipse, redação de férias. Como foi suas férias? As férias. Mas aí falando do trabalho, e aqui que acabou que virou uma collab, né? Porque a galera as meninas estão gravando no Pulo, no podcast, a gente vai falar um pouquinho disso também, da experiência. Então é isso, acho que é essa. Acertei? É isso aí mesmo. E faltou só uma das participantes da nossa host, a Ana, que está ausente essa semana por conta de uma cirurgia, mas logo vai estar de volta. Mas no departamento médico. No DP. O mediano foi complicado pro nosso time. Já tivemos uma baixa. 2 se contar o Bob, mas o Bob é só Miguel. Daqui a pouco ela vai. O Bob é chinelinho. E aí? Acho que o pessoal já conhece, né? Mas já apresenta a galera. Chama aí. Na verdade, pode falar que são vocês. Pode começar por você. Não tá muito longe, não? Não, esse é bom. Capta melhor. Então pode eu falar. falo alto. Eu falo nada, né? Eu falo muito só. Você tá aparecendo lá porque o microfone vai te tampar, eu acho. Nossa, eu realmente pensei por um momento que você tava preocupada.
Que saco. Oi, gente, eu sou a Isabela. Eu sou redatora da agência. Agência Canguru. Da agência Canguru. tímida, né, gente? Até parece, né? Até parece que fala no X, Nossa. igual ela falou aí agora. Eu falo em 2.0. É pra atrair audiência. não Isso, espantar na verdade, ninguém. é autocrítica, que ela começou a ouvir o Nopulo e percebeu, nossa, coloquei no 2x também, que ela tem essa mania de ver as coisas no 2x, mas ela viu, não tava, era só a voz dela mesmo. Ela achou que o Spotify tava estragado, né? Que o dela tava no 2x, do resto e o X. Ou eu fiz de sacanagem na edição. Oi, gente. E vocês também já participaram, né? Vou até procurar aqui pra falar pro pessoal ver, mas fala aí pro pessoal. Quem são vocês? Meu nome é Sabrina e eu sou designer da agência. Oi, gente, meu nome é Rebeca e eu também sou designer da agência Canguru. Vocês lembram qual que foi o Elipse que vocês participaram? Sobre qual que era o tema mesmo? Foi de Natal. Não, Não, teve elas um participaram. delas Eu e a também, Rebeca? que a gente Foi de fez. ilustração, design. Ilustração. Eu quero ver o número aqui pra falar pra galera. não pra- Eu não achei. Sério? Não, mas foi Ficou postado. perdido no limbo. pera. Nunca foi postado. Eu ninguém sei que a sabe gente da gravou pós uma amostra de profissões, até que vocês estavam lá ilustrando, aí na outra semana a gente fez, eu me recordo muito foi. bem. Não, teve a Então foi em Agatha, outubro, por aí. Remoto. Eu Foi não bastante achei. tempo. Eu Outubro vou e achar. setembro. Enquanto a gente for trocando ideia, eu vou achar e vou falar o número. Que aí, se a galera quiser Muita conhecer um coisa. pouquinho mais da história da Sabrina e da Rebeca lá, elas já falaram mais. @sabrina.maltaro, segue lá. Já que mandou no isso, início, ó. quebrando o pessoal, tá virando profissional. Ou se quiser conhecer elas também, vai lá no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, porque o Nopulo tá nos demais, procura lá. Superiores. Já temos 2 edições do Nopulo, a primeira que foi o piloto e a primeira edição oficial. A segunda já está editada, vai ao ar. Acho não Quarta sei que se- vem. É na próxima quarta que vem. Então vai lá, as meninas falam um pouco do início da carreira delas, o que elas estão fazendo Carreira. aqui. É o início da carreira mesmo. Tudo pra Segue mim. também a agência, gente. É @eucanguru. Que isso, você tá mexendo mesmo, hein, bicho? Já, tamo Alguém tem que acostumando substituir aí, a pô. Ana. Alguém tem que falar, pô. Quem vai fazer essa Mas- piada hoje que o Bob não tá aqui? Aí Você. é complicado. Não, aí a gente tem um momento de paz, pô. Não, Pra que ter eu piada? achei Não fala pesado. assim, achei coitado. pesado. Pra que ter piada? Apaga. Pior que ele tá do lado ouvindo. Ele tá? Pra que ter piada? 34? Bob. 34 que vocês participaram, tá vendo? Qual que é o título? Aí não, ele tá olhando Não, o esse é o- último esse é o mesmo, 34, é o de último. Natal, É ué. o último. Não, elas participaram no antes, cara. Vamos achar aí também. Acho que era o Gustavo ainda que... Não, foi o Chante que fez, que a gente gravou de manhã, um negócio assim, não lembro. Não foi de Não, manhã, foi à tarde. Foi à mesmo. tarde, Foi à mas eu tarde. acho que foi o Chante que fez. Enquanto o Elton faz a nossa busca aí, vamos começar falando o que vocês fizeram nesse janeiro. Quem quer começar? A Isabela vai ter que começar, né? Porque a gente gosta de pegar no seu pé. Gente, eu tô achando que isso aqui é preconceito contra nós. Mas, porque eu tenho liberdade de me zoar. Vocês não. Eu também. De me zoar, no caso. Ah, tá bom. Não Nós- zoar você. Tá bom. Não fiz nada nas férias, gente. Não? Não, Não é- trabalhou, não? Ah, trabalho. então é isso, gente. Não, porque, Obrigado. gente. Acabou o programa, falou. Não, peraí. Férias não é trabalhar, Eu vou no uai. RH ali demitir alguém que ficou as férias inteiras sem fazer nada. Não, eu tô pensando em relação, tipo, descanso e Vamos curtir Viagem. coisas. Melhor a explicar pergunta, um melhor a pouco. pergunta. Vamos explicar para o povo. Férias, no período de férias da Univale, não no seu período de férias. Que eu não tive, né? Começa por aí. É um tá. bom Férias, início. no período de férias que você trabalhou na agência, como que foi? Ah, foi. Tem que explicar direitinho. Tem, que Tem, botar, porque ó. eu sou meio sonsa. Foi divertido, porque eu comecei a escrever textos que eu não pensei que eu iria escrever, porque eram muitas palavras. Aí depois eu pensei, caraca, vai ser muito difícil escrever esses textos, porque são muitas palavras. Mas no final, quando eu escrevi, as palavras nem foram uma dificuldade. Porque assim, a contagem de palavras é grande? Era 600, agora é 1000. Aí eu pensei, caraca, como que eu vou escrever 600 palavras? Mas foi muito fácil até, eu nunca parei assim, tipo, meu Deus, eu preciso encher linguiça porque eu não consegui chegar nas palavras necessárias. E eu aprendi a editar, eu tô feliz porque só o Elton sabe o tanto que eu enchi o saco dele ao longo do ano pra ele me ensinar a editar vídeo. Aí, como a gente começou com o podcast do No Pulo, aí eles me colocaram pra editar e eu aprendi, aí eu fico inventando moda lá, pego o tutorial no YouTube e falo assim, eu quero fazer isso, como é que faz isso? Ou eu encho o saco do Jonathan também. Essa é a melhor Bastante. forma de aprender, cara. Sim. Melhor Pegar e forma de fazer. aprender, E aí né? fazer. E aprendi a fazer café também.
Aprendeu muito. Parabéns. Aos 20 anos, Isabela aprendendo a fazer café. Numa Não, mas vocês cafeteira. têm que entender Uma que cafeteira. até minha mãe se mudar, eu não sabia fazer nada. Agora eu sei fazer bastante Não coisa. posso falar muito também, não. Tem pouco tempo que eu aprendi também. E você tem 30... Não vou falar a sua idade, não. Eu não sei se você Na verdade, não é Você que ela não quer exposed. falar, ela só não sabe, né? Eu Ela ficou sei. em dúvida. Sei. Mas eu não vou falar. Não, mas eu aprendi depois que eu comecei a morar sozinho, que eu tive que aprender, né? Não tinha A vida jeito. ensina. A vida ensina. Mas esses textos que você disse que começou a fazer, textos maiores, abordavam que tema, onde que esses textos foram parar? Então, estão entre os sites da ETIT e os sites da Univale. Eu escrevi até agora 3. Um foi sobre curso técnico, aí vocês podem ir lá ler que já está publicado, que é tipo assim, que se você que é jovem, esse adolescente, está se formando, ou ainda está no ensino médio, ler para te ajudar a se ingressar no mercado de trabalho, e outra sobre o curso de Direito, para você que tem interesse em fazer Direito, ou tá fazendo e tá meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Então lá tem umas sugestões de carreiras que você pode seguir com salários, porque eu acho muito importante seguir essa linha. E o que ainda não está publicado, que eu mandei hoje, que é sobre o Dia Nacional da Proteção de Dados. A gente vai ter LGPD. que. Eu acho que o Thiago tá ouvindo a gente, vai ter que abrir uma CPI, porque esse elipse da ilustração não tá aqui mesmo, não. Eu rodei todos os Falei, elipses aqui, fomos não tá calados. aparecendo, não. Caiu no limbo. Silenciaram. Eu acho que o Fomos Thiago deve ter feito silenciados. alguma coisa errada, apagou o vídeo e não falou nada. Não tem Ele nem tá lá, problema. ele Ou tá abandonou. arquivado. A gente faz um Escutou. episódio no pulo. Sobre ilustração, Ó, exatamente. gos- Vamos fazer. vamos Gostei do Gostei da gancho. atitude. Inclusive, já aproveitando o tema ilustração, vamos falar com nossas ilustradoras, a Rebeca e a Sabrina. Sabrina, como que foi esse janeiro para você? Então, não era junho, mas a gente tava pulando fogueira. Mas, assim, Chegou. Chegou o Bob. O Bob sorriu do outro lado ali. mas... Dá teu nome. Não, assim, zoeira mesmo. Mas é porque os professores não estavam aqui, assim, é praticamente o nosso primeiro mês. Não, primeiro assim. Ah, convenhamos. Sim, A gente ficou bem. sem internet em casa dezembro inteiro, quase. Deu um problema na internet, enfim. Mas a gente conseguiu fazer as coisas, foi muito bom, porque a gente sabe muito, assim, desenvolver trabalho em equipe, a gente se ajudando muito e tal. O desenvolvimento do novo mascote, as coisas fluíram muito bem. Então, eu acho que deu muito certo. E você, Rebeca? Eu andei de bicicleta, eu assisti televisão. Não. Ela Fui tava pra esperando. casa da tia. Comi comida da Casa vovó. minha tia. O Elton pode falar isso. Eu posso falar. Eu fiquei na casa da minha avó, comi bem, né? Andou de bicicleta? Não. Mas jogou muita bola. Joguei muito Mas futebol, correu na chuva. Caiu, se lesionou. Caí, machucado. Nossa, você viveu bastante. Não, véi. As férias foram incríveis. Diga. As nossas férias que não foram férias, foi bem legal, assim. Achei que ia ser um pouco mais desesperador, mas a gente deu conta, acho. Acho. ênfase no acho. Acho. Não, mas falaram que a gente deu conta assim. Elogiaram a gente. o nosso trabalho, que foi muito trabalho. Se não tivesse sido bom, vocês não estariam aqui agora. Ah, estaria sim. Quem que vocês vão trazer no nosso lugar? Quem Mas que daria- está aqui, não, estaria aqui agora? Ele tá falando do trabalho, mas daria trabalho mandar elas embora de ontem pra hoje. Não teria, Nossa, E contratar mais gente, não teria agência, né? Não não teria. teria como. precisava de um elipse também, vai que... E vocês não teriam mais um outro podcast aí. É muito legal. Elas eu estão com muito poder agora, bicho. Eu diria que ele Cuidado. é mais É legal o porque ele é poder. sem supervisão, hein? Aceita. Ele é sem Ele supervisão. é sem supervisão, Ele ele é é mais... sem papas na língua. Exatamente, sem Isso é censura. um problema pra Tem quem censura edita. sim, me censuram o tempo todo. Então, Ah, mas você a não gente tem impõe como, limite né, um cara? pouco. Eu acho que o No Pulo é o principal projeto, né, que vocês fizeram, assim, é muito pouco tempo, né? Foi o que eu falei com vocês antes lá antes da gente sair de férias, né? Ah, a gente fica falando que vai fazer, não faz. Quantas vezes o Jonathan, pouco tempo que ele tá aqui, acho que você pegou a férias de julho também, não? Você entrou Não, depois, né? eu entrei, já tava tendo aula em agosto. Foi as primeiras férias, né, que você ficou aqui, férias universitárias. Sim. Né? Nossa, a gente tentou fazer de tudo nas férias e não saía, assim. E aquela coisa, até a brincadeira lá do No Pulo, né, de ter dado a notícia muito tempo antes, né, que a gente pegou e fez muito rápido para vocês poderem ter estruturado para fazer nas férias. E eu acho que foi um projeto legal, assim, né? O que vocês acharam? Primeiro explica pra galera o que é o No Pulo, que a gente já falou que tem no Spotify, né, que é um podcast só de áudio, né, das meninas, né, porque o Thiago voltou agora, o Thiago estava de férias também, mas ele deve participar dos próximos. Vai sim. Mas como é que foi fazer
Vocês já falaram lá, mas agora fala pra galera aqui do Elipse. Como que é fazer um podcast? O No Pulo é um podcast da agência, onde a gente compartilha experiência. Tipo assim, se a gente fez alguma coisa e deu bom ou deu ruim, a gente tá aqui pra falar pra vocês. Galera, deu bom, confia. Ou não, depende. Mas até então tudo deu bom. Gravar podcast. É que nem conhecer uma pessoa nova. Porque você começa assim, bem na sua, bem tímido, tipo assim, será que vai gostar de mim e tal? Até que ponto eu posso ir? Pelo menos pra mim foi assim. Então eu comecei bem caladinho, que é um pouco surpreendente pra maioria das pessoas. Então, bem difícil. Mas... Vamos gravar um podcast novo todo dia? Quem sabe? Pra eu começar calado o dia todo? Vai ter que criar um conceito pra vocês verem como é que eu sofro nesse lugar. Desligar ela. O tempo todo eu sou censurada. Júlia Mineghelli, por favor, venha para cá. Mas foi basicamente isso. Primeiro foi meio que explorar um mundo novo, tipo, entrar na água gelada ali da piscina, até você se acostumar e pegar o embalo. E hoje eu acho bem divertido, tipo, eu fico bem ansiosa pro próximo dia pra poder gravar, principalmente por causa da parte da edição, pra poder editar depois e aprender um pouquinho mais. E decidir o tema, tipo, conversar com as meninas. Às vezes eu até esqueço que a gente tá gravando um podcast, o que é perigoso, porque quando eu esqueço eu falo mais do que eu deveria. Mas é legal. Eu fico pensando nesses caras que tem que gravar um negócio 2, 3 horas, ficar 24 horas, que o cara tem que ficar pensando o tempo inteiro, se ele falar uma merda muito grande, Sim. Quem é muito grande... E principalmente por conta que é muitos patrocínios, né? Aí não é nem só você cometer uma gafe, falar algum absurdo, mas você acabar falando uma marca concorrente, deve dar um BO danado também. E aí, Sabrina? Assim, é muito o que a Bela falou. A gente falar das nossas experiências e também falar sobre as áreas da comunicação mesmo, que é quem está aqui dentro, né, na agência, a parte de jornalismo, design, publicidade, a gente fala muito desses assuntos em torno dessas profissões, né, que a gente está fazendo na faculdade. E é basicamente isso o podcast, né, falar das nossas experiências e das áreas, assim. Enfim. Fala como foi pra você, amiga. Como foi pra mim? Então. Porque você é tímida, né? Eu sou tímida. Não parece. Ela é tímida de verdade. Eu sou tímida de verdade, gente. Então eu aqui fazendo isso é tipo, uou. Parabéns, amiga. Estamos então, orgulhosos. assim, foi bem difícil pra mim. Mas eu vou construindo isso. Eu vou melhorando e tal. Você vai ver a diferença lá na frente, quando você voltar assim e ver o primeiro que você gravou e depois dá muita diferença, cara. Ninguém vai rever o primeiro episódio. Você vê isso, isso, você não precisa ver tudo, mas assim, Então. ouvir um pouquinho só pra ver a entonação, a forma como você fala. E é bom até pra você aprender, assim. Eu às vezes eu faço aqueles cortes que eu posto no meu Instagram, né? E aí eu percebo que, tipo assim, eu não termino a ideia que eu tô falando. Tipo assim, se eu fizesse um podcast de áudio, a pessoa que me ouve, ela teria muita dificuldade, porque eu, no meio da minha ideia, eu meio que faço um gesto, e aí eu corto o que eu tô falando e já vou pra próxima parada. Então, tipo, eu vou falando tão rápido, e eu percebi que eu faço isso me vendo. Então, tipo, já é uma coisa que, peraí, eu quero, pra vídeo, eu quero ter um pouco mais de trabalhar melhor a minha fala, assim, a minha explanação de ideia. Quando eu estiver falando, eu quero que ela tenha começo, meio e fim, assim. Não fica essa coisa de eu cortar e já... É muito engraçado, né? Tem uns que eu passo... Tem um que eu postei lá que a gente tava falando um negócio do... Quando eu falei a parada do elogiar, que é muito engraçado. Eu tô falando de uma pessoa e, tipo, eu faço assim com a mão, já tô falando outra parada, eu viro muito rápido. E é ruim, assim. Não é ruim, né? Mas se a pessoa ouvir, ela não consegue entender muito bem. É algo para ser lapidado, digamos assim. E o legal de rever também, assim, quando vocês estiverem lá na 20ª edição, algo do tipo, voltar pro início e ver, eu fazia isso que não era tão legal, agora já tô fazendo isso. É bom para você mesmo, você fazer uma autoavaliação e falar, tô evoluindo, que legal. Isso é bom pra autoestima também. Sim. Tipo assim, eu já senti que eu melhorei em algumas coisas, mas eu ainda tenho muito a melhorar, sabe? Mas eu já senti que já tá me ajudando. Vocês já gravaram 4, né? Sim. Que gravaram 2 da última. Sim, 4, tá certo. 3. Não, é 4 com o piloto. 3. Sim. E você? 0, 1, 2, 3. Eu, assim... Eu tenho um pouco de dificuldade também. Acho que, principalmente, essa questão... de estar falando e falar mais rápido, um pouco mais rápido. Eu falo muito devagar. Eu acho que
Aí até eu completar a ideia também, eu tenho um pouco de mania de gesticular muito, fazer barulhinhos para completar a minha ideia no lugar de terminar uma fala. Então eu acho isso muito, muito difícil. E eu acho difícil, gente. Mas é legal, é difícil, mas é legal. Mas eu vejo muito, o Rafinha Bastos fala muito, que ele fala muito devagar. A fala é muito pausada. Sim. E fazer stand-up em inglês para ele é bom, porque é a forma dele falar, e aí não parece que ele tá pensando. Então, tipo assim, ele fala devagar, todo mundo já sabe que ele fala devagar, então ele consegue concatenar as falas em inglês com mais facilidade. Não é um defeito, tipo assim, você não precisa correr para falar. No seu caso, se você fala devagar, você usa a seu favor, você pensa mais antes de falar, né? Do que sai essa metralhadora, igual eu e a Isabela, por exemplo, que a gente fala atropelado, entendeu? Mas aí tem um monte de gente falando atropelado, se você fala muito devagar, fica meio difícil de você entrar com a sua fala. Então é uma dificuldade, assim, mas com o tempo eu vou acostumando também, acho. Mas eu gosto muito de gravar, apesar de tudo. Eu acho que essa analogia que a Isabela fez é muito legal, assim. O podcast é um negócio muito louco. A pessoa tem medo de fazer e quando ela começa a fazer, ela não quer parar de fazer. Porque é muito legal, cara. Sim. E até o que você estava falando sobre essa mistura de pessoas falam mais acelerado, fala muito, você fala um pouco mais pausadamente. Só que eu vendo de fora, eu acredito que vocês estão com um timing muito bom na gravação, porque acaba que todo mundo acaba participando, falando, uma sabe o momento da outra falar, a Ana, que é a nossa apresentadora, às vezes percebe que alguém não tá falando tanto, então já chama pra conversa, já muda para um assunto que é mais da área da pessoa. Então, para vocês que gravaram 4 episódios, já tá com um timing muito bom. Então acaba que, mesmo sendo personalidades de vozes diferentes, digamos assim, tá dando bastante certo até o momento. Pode falar. Tá. Eu acho que isso também se dá da relação que a gente tem fora, porque foi muito rápido, a gente ficou amiga muito rápido, tipo assim, pelo menos da minha parte, né, porque elas já se conheciam. Porque assim, elas já estavam... Amiga sua? Elas já eram, tipo, amigas na parte do design, então eu entrei ali e eu pensei, vou ficar de fora, porque eu era a única que conhecia, mas tipo, eu acho que a gente se conectou bastante, e eu até brinco que o nosso mascote... Eu posso falar do mascote? Pode, assim, ninguém vai ver. Que, tipo assim, o mascote, ele meio que domina uma consciência coletiva e a gente responde igual, porque a gente divide o mesmo neurônio. Então, assim, o nosso comportamento é muito parecido. Talvez pode ser por convivência, mas eu acho que esse negócio é meio que uma sincronia que a gente criou convivendo mesmo. Então, eu acho que ajuda bastante o fato da gente se gostar e querer que todo mundo se desenvolva ali. Eu acho que, assim... Tem um negócio que a gente é muito diferente e talvez por isso dê certo. Sim. E também, mas você falando que eu, Ana e Sabrina nos conhecíamos, a gente se conhecia, mas a gente só se via uma vez por semana. Então, assim, hoje a gente tem muito mais contato. Então, não foi como se você tivesse chegado... assim... vai chorar. E a gente tivesse... Não tô de TPM, não vou chorar. E a gente tivesse super intimidade. Não foi assim. A gente construiu muito mais enquanto a gente estava se preparando também para seleção e tal. E aqui também, então, foi algo que a gente construiu junto mesmo. E é bacana. E eu acho que também isso é uma coisa que me faz sentir confortável o suficiente para estar fazendo, né? Eu já tava pensando quando alguém tiver que sair. Mas muita gente fala esse negócio de gestão de time, né? E isso é muito importante, cara. E não é só em ambiente de trabalho. No próprio esporte também eu vejo muito isso, assim. Você pode colocar lá, você pode pega lá o próprio Paris Saint-Germain, que é Neymar, Messi, Mbappé, os caras não se gostam. Muito ego. Aí, tipo assim, você vê que na hora joga... Quando você vai pegar um time pequeno e tal, funciona. Só que na hora da pressão, como os caras não se dão, não existe conversa, não existe amizade. Um não corre pelo outro. Se vê machucando, tá cagando. Então acaba que não dá certo. Assim, na hora do grande negócio, não vai, porque não tem aquela coisa ali. Essa coisa da gestão de time é muito foda. Porque às vezes, e aí eu tava até conversando isso antes ali com o Bob, com a Débora, é muito difícil ter esse papel de gestão, sabe? Eu tenho muita dificuldade de me colocar nesse lugar, assim, de gestor, de estar e olhar para a Isabela como um componente do meu time, não para a pessoa Isabela. Isso é muito difícil de fazer.
porque às vezes você tem que passar por cima, né? Você tem que falar da Isabela não do lugar de gostar de amizade, você tem que falar dela como uma profissional. E aí é muito difícil de você desconectar isso. E muitas das vezes você tem que deixar de trazer alguém, porque você sabe que aquela pessoa vai vir, ela não vai agregar ao time. Porque essa convivência que tem gente que contamina. Tem gente que não é bom, assim, de grupo. Né? Tipo, que ela entra e ela pesa aquilo ali de uma forma que ela não pesa deixa. O ambiente todo. E atrapalha as relações mesmo. Sim. Quando as pessoas estão se dando bem, acaba que ela desagrega, e é ruim. Então, isso é muito difícil. Não é um papo bobo, né? Você ter essa boa relação, as pessoas que vão entrar, é bom você saber gerenciar, porque funciona melhor se as pessoas tiverem essa sinergia, senão não adianta. Né? É uma decisão muito difícil de ser tomada, tem que ser muito bem calculado. Principalmente em uma situação que você está em um clima com um ambiente bom, aí qualquer coisinha que você mudar, isso pode ir tudo por água abaixo. Então é complicado, mas as meninas têm se saído bem, inclusive até essa questão de gerir, uma das coisas que eu coloquei pra gente conversar na pauta foi que... Eu nem olhei sua pauta, né, Jonas? E depois ficou cobrando. Você mandou a pauta, Jonas. Mas eu nem olhei. Tranquilo, o Bob nunca abriu uma na vida também. Mas foi a questão que até eu ouvi vocês falando e vocês organizaram bem, porque vocês tinham esse medo, e até no pool vocês falaram, de ficar em um ambiente de trabalho, mas meio que sem um chefe, sem alguém ali para falar, faz isso, faz aquilo, vocês estão atrasados em tal coisa. E eu vi que vocês se organizaram muito bem, porque dava janeiro, vocês chegavam aqui 2 horas, a primeira coisa que falavam, a gente tá indo fazer a reunião ali. Vocês mesmos se organizaram para fazer isso, e foi algo que me surpreendeu, tipo, caramba, elas estão de fato comprometidas com os projetos. Isso eu achei muito interessante da parte de vocês. Mas como que foi essa organização de vocês ali? Vocês 4 apenas se cobrarem, colocarem as metas, pensarem, falar, tal dia a gente precisa fazer uma reunião, a gente tem que resolver esse assunto, até tal dia a gente tem que entregar tal coisa. Como foi essa organização? Primeiro que ela foi, pelo menos do meu ponto de vista, ela foi muito sem querer. Tipo, a gente fez uma listinha com as coisas que a gente tinha que fazer, que foi conversado antes dos professores entrarem de férias. E aí a gente colocou o dia que a gente poderia entregar e o dia que a gente tinha que entregar. E aí, nisso... chegou um dia que a gente falou assim, gente, o que tá pronto? A gente precisa organizar isso, a gente precisa saber disso. Então, no nosso grupinho, a gente tinha essa lista, e sempre que a gente mandava de novo, a gente queria preencher com um xizinho ali do que tava feito. Pelo menos pra mim é muito satisfatório preencher um checklist ali. E aí, só ficou assim, tipo, já fez isso? Tá precisando de ajuda pra fazer isso? Como é que a gente pode dividir? Porque, você tá muito sobrecarregado, com espaço pra mim, ó. Eu mesmo, que não tem nada a ver com o design, eu ficava, tipo, me ensina pra eu poder ajudar vocês um pouquinho, por favor. E foi basicamente isso, essa questão de se ajudar também, porque às vezes a pessoa percebia, olha, eu sozinha não vou conseguir fazer isso aqui, deixa eu entrar de alguma forma pra poder te ajudar. E aí a gente conseguiu fazer, enquanto uma focava em uma coisa, as outras focavam em outra, e deu pra organizar bem bonitinho. Sim, e também parte disso foi no grupo do WhatsApp, porque a gente fica conversando o dia todo, assim, praticamente. E a gente entra muito com coisa de trabalho também. Às vezes, do nada, aparece alguma coisa. Com vocês? Não, vocês estão conversando não, no WhatsApp não. Eu não respondo quando é coisa de trabalho, a não ser que seja um pouco antes de vir, seja, hoje teremos reunião. Ok, depois do trabalho, não. Mas direto a gente manda as coisas, a gente vê, lembra alguma coisa assim, aí vai lá e manda, conversa e tal, já ali na hora, e resolve. Aí, se não dá pra resolver ali, já resolve aqui mesmo, quando chega e tal. Beleza. Eu acho que parte dessa questão da reunião também foi de necessidade. Sim. Porque, assim, por mais que a gente ficou individualmente responsável por alguns projetos, a gente sempre se ajudava. Então, assim, se não estava todo mundo andando, atrapalhava todo mundo. Meio que assim. Então, era bom saber que estava todo mundo indo, porque era aquele negócio. O que é que adiantava, sei lá, eu chegar em janeiro, tá com o meu pronto, só que tá faltando da Sabrina, o da Isabela e o da Ana. Tem um pronto e tem 3 que não tá. Do mesmo jeito, pra agência, ia ficar parecendo que a gente não fez nada, entendeu? E, como eu disse, a gente se ajudava, só que a gente está em ambientes separados. Então... Tá acabando. Era um pouco difícil e tinha bastante coisa. Então, assim, a gente tinha que se resolver.
então a gente tinha que se reunir, a gente vinha aqui pra essa sala. Aí tinha dia que a gente se reunia, marcava reunião e horário e tal. Aí, como eu ficava separado, às vezes eu precisava da ajuda da Rebeca. Aí eu ficava lá com ela na editora. Aí tinha dia que eu precisava ficar com a Ana. Aí eu ficava lá com a Ana. Entendeu? Tipo assim. Pra não ter que ficar indo e voltando, andando pra lá e pra cá. E tal. Até o ambiente de agência, né? O ambiente da agência que a gente vai ter, a gente tá falando disso porque a reforma do nosso ambiente tá acabando, né? E a gente, graças a Deus, vai ter a nossa salinha agora. É um ambiente que até o Manuel já tinha... Foi uma proposta do Manuel que o próprio ambiente... A agência... Aí tá vendo? Eu acabei de fazer. Eu tava falando, cortei pra falar outra coisa. A agência é projetada para que essa interação funcione. Né? A forma como ela é feita. Então, se à frente uma para outra, pessoas do lado, uma não fica vendo o que a outra está fazendo, porque isso é chato pra caramba, né? Os computadores estão virados, mas pô, você tá aqui trabalhando e a Rebeca tá do outro lado, Rebeca, sabe aquele negócio? Tal, já resolve na hora e já volta. E a pessoa que tá do seu lado também. Então é um ambiente mais colaborativo, né? Que tá todo mundo ali. E aí você quer parar para tomar um café, você vai tomar um café, mesmo que não tá na hora do café, mas você tá ali tomando, tá conversando, tá trocando ideia. Isso funciona muito, mas eu gosto muito dessa coisa da autonomia também. Principalmente o designer, porque o designer precisa, né? A gente estava até conversando disso agora ali sobre cultura empreendedora, essa coisa de empreender. O designer tem isso meio que como raiz, assim. Ele precisa ter a disciplina dele, né? Porque senão não funciona. Quando eu trabalhei sozinho, quando eu saí da agência lá em 2011 e eu voltei para casa e falei, pô, agora eu vou trabalhar sozinho. Aí começava a trabalhar, minha mãe me chamava. Elton, não sei o quê, tem que ir na roça. Aí eu ia. Aí voltava, Elton, sua avó ligou, tem que buscar não sei o quê. Aí eu ia. Aí tipo, ficava puto, porque me cortava completamente, começava a pensar, a parar. Aí até que, tipo assim, eu entendi que se eu não tivesse a disciplina e a autonomia mesmo de ficar ali, eu tô em casa, e aí é foda, você virar e falar não pra sua mãe, aí eu comecei, de 8 a meio-dia, ninguém, eu não tô em casa. Eu entrava, e era muito engraçado, porque eu gosto muito de trabalhar em casa. Eu acho que a pandemia foi muito pesada, né, porque a gente não tinha contato. Mas quando você trabalha em casa normalmente, você pode sair a hora que você quiser, pode marcar alguma coisa e ir. Eu gosto da liberdade, mas tem que ter muita disciplina e sabe, assim, de você saber. E aí eu virava pra minha mãe e falava, mãe, de 8 a meio-dia, de 2 às 6. Só se pegar fogo, se só estiver pegando fogo, a senhora abre que eu vou apagar e vou voltar, que eu tô trabalhando. Então, é vocês terem isso, de estar aqui sozinhas, não ter essa gestão de não ter a pessoa que fica, faz. Isso é bom pra vocês mesmo, de saber que um dia, se você estiver trabalhando sozinho, você vai ter que fazer as suas horas. Você tem que entregar, não tem jeito. Sim. Que nem no nosso curso, né, de design, que é semipresencial, né? E a gente tem que ter disciplina para poder fazer as coisas da plataforma, do AVA e tal, que é tudo online. Então, se a gente não tiver disciplina, a gente não vai fazer, não vai entregar nada que precisa. Então, organização, né? Disciplina e organização vai. E até um pouco voltando no que a Rebeca tinha falado, foi muito engraçado, porque quando eu tava ouvindo ela falando, lembrei exatamente do que você falou, desse trabalho em equipe, desse espírito, porque ela falou, não adianta nada o meu tá pronto se das outras 3 não vai estar. Isso agrega muito pro time, com uma pessoa que mostra que se importa com o que você tá fazendo, como que tá andando, que tá disposta a te ajudar também. E isso é muito bacana, porque ela poderia fazer o dela e falar, terminei, vocês se virem aí, tô saindo fora, problemas seus. E isso é que o Otto disse que contamina todo o ambiente, porque aí já começa a gerar um pensamento de você tá ali apertado, a pessoa ali fazendo nada, você fala, pô, que pessoa, né? Mas aí eu vou te falar assim, é muito difícil você gerar, e aí é uma coisa que a gente que trabalha na comunicação, o design é muito pra arte, né? Assim, ele não tem esse foco, se a gente for olhar ele fora do processo comunicacional ali do jornalismo, publicidade, ele não tem esse foco na comunicação em si. Mas ele participando do processo ali, se a gente for olhar essa coisa da cultura do pertencimento, que é isso que você falou, quando você fala isso, é meio que você tá virando e falando assim, eu vesti a camisa, velho, eu sou a canguru, eu preciso ser, porque senão ela não funciona. É muito difícil de você, e ninguém te ensina. Existem processos que você consegue fazer para que a pessoa se sinta pertencente, né? De você ter isso, falar assim, não, eu quero que a agência vá para frente.
Ah, pô, eu tô aqui 10 anos, eu faço 10 anos em julho de Univale. E eu falo isso muito porque eu tenho muito orgulho disso. Eu falando isso, você sente o orgulho que eu tenho, o pertencer à Univale. Ah, Elton, mas pode te mandar embora. É uma empresa. Beleza, velho. Se me mandar embora, eu comprei meu papel. O cara fica até gago de emoção. E aí eu vou fazer outras coisas. Trabalhar nunca foi problema. Mas enquanto você tá aqui, você sabe que você faz parte de uma parada. Que o que falarem, não que, tipo assim, que sejam coisas ruins, mas você tá junto. E aí você percebe muito isso. E eu tenho muita vontade de fazer de novo com a galera a visita que a gente faz lá no Posto Tubarão da Vale. Porque ali não é senso de pertencimento, ali parece uma seita, velho. Muito louco. A forma como eles conseguem ensinar. Vocês já tiveram a possibilidade de ir? Alguém de vocês já foi? Não, foi, Alex, só ouço falar. A forma como eles criam essa cultura da pessoa entrar e aprender a ser vale é um negócio de louco, assim. Os caras têm uma cidade, são 17 mil funcionários, deve ter mais, faz muito tempo que a gente foi. E os caras não atravessam o sinal se o sinal tiver verde. E não tá passando ninguém. Aí você tá lá andando lá dentro, tem uma galera saindo do refeitório, parado, sinal aberto lá, a galera parada esperando. Nada passando, nada. Não tem uma formiga passando, todo mundo esperando. Mas por quê? Se o cara passar no sinal vermelho, ele toma advertência. Tipo assim, a galera cria uma cultura tão forte que é meio que fosse uma cidade que funciona. Mas aí você vai conversar com o cara não vira e fala assim... a Vale, ele fala nós. Você viu as pessoas falando, tipo assim, não, porque nós aqui na Vale, a Vale mundial, o cara acha que, não, é porque ele acha mesmo que ele, mas ele é treinado para aquilo. Então isso é muito difícil de você conseguir ter. E eu acho que vocês têm esse sentimento tão rápido, justamente por vocês terem se dado bem. Se tiver uma pessoa, ou um chefe chato, ou um colega de trabalho que é chato, você já fica, vou ter que ir lá para Canguru. Mas como o clima é bom, você vem, eu tô falando isso porque eu já tive momentos de time que, putz, vim pra cá, nossa, eu vim pra cá e falei, caralho, tem que trabalhar. Mas hoje mesmo, o ambiente que tá agora eu gosto muito. Tava nas férias, falei, cara, vou voltar, que legal e tal. Então esse senso de pertencimento é muito difícil da gente criar. E aí? Causa até uma ansiedade, eu lembro que você falou que vai completar 10 anos agora. O cara fez contar de quantos semestres ele tá aqui, bicho. Mas que é fácil, né, John? 10 anos, 20 semestres, né? 10 anos, 20 semestres. Sim, Se fosse difícil, a conta não ia fazer. faz todo sentido. Até porque você fez design. Mas se fosse 13, era 26. Não é difícil, não. Não. É só o dobro. É o dobro. Eu tô aqui, só a Nazaré. Tá querendo sua blusa. Mas porque eu acho muito da hora, velho, assim, é muito louco você chegar nesse tempo. E eu tava ouvindo lá o podcast de vocês lá, o No Pulo, eu ouvi, né? Óbvio, eu ouvi. Ué, Tem que ouvir, né? Porque se não Alguém ouvir... tem que ouvir. Acabou de dar um discurso sobre vestir a Além da camisa gente, e não escuta. Imagina. Já tem minha Hipócrita. Engraçado. É o que eu Hipocrisia. falo, se entrar lá não tiver pelo menos 4 likes, Ó, porque são vocês 4, se não tiver 4 likes, Tem que ver minha alguma coisa mãe. tá errada. Gente, eu esqueço de dar like. eu também esqueci. Gente, Tem isso. É isso que é o negócio. o Aí você importante já vê. agora é que se tiver 4 likes e a gente sabe que 2 não foram 10, é porque a gente alcançou mais 2 Mas tem as O Bob, o Bob e a mãe da Isabela. Minha mãe. Minha mãe vai ser a nova Geraldina. Acompanhando as coisas. Mas quando vocês ouvem, assim, vocês ouviram, né? Depois. Sim. O que vocês acharam, assim, do resultado? Vocês ouvem outros podcasts? Não. Sim, eu escuto. E aí, como é que é essa comparação de ouvir vocês fazendo? O que vocês acham que dá pra melhorar? O que vocês acham que pode fazer? Uma forma que você ouviu e falou assim, putz, a gente fez desse jeito e a galera faz desse jeito. Você chegou a pensar isso assim, nós estávamos ouvindo? Eu não cheguei a comparar, mas eu cheguei a ver, tipo assim, eu poderia estar falando mais, ou eu poderia ter falado isso e tal. Essas coisas que eu fico pensando. Mas nessa coisa de comparação, eu não cheguei a fazer. Mas a comparação é mais de referência, não é de pejorativo, não. É de você virar e falar assim, eu ouço, qual que você ouve? Pode dar proibidão? Não. Só esqueceu mesmo. Furacão Eu esqueci 2000, mesmo, você mas esqueceu? eu escutava muito de história. Pode crer. De história, de inglês, sei lá. Mas são muito pessoas variado. conversando também, o mesmo estilo. Sim, pessoas conversando. É porque geralmente a gente tem referências, né? Eu tenho várias referências dos que eu escuto. E eu acho, e é uma crítica ao Elipse também, eu acho que a gente ainda não faz um podcast
como é que eu posso falar assim, espontâneo. Eu acho que a gente ainda tem um problema de ter que, e aí, Sabrina? E esperar você falar, sabe assim? Eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que é difícil pra gente fazer isso, porque a gente não tem referência aqui. A gente tem referência de ouvir. Porque muitas das vezes ele pode não ser espontâneo, né? Pode ser no corte que as pessoas fazem uma falar em cima da outra. Mas eu acho que a gente, às vezes, tem esse problema de ainda ter uma trava de não ser um bate-papo, sacou? Tipo, as pessoas estão empolgadas pra falar uma em cima da outra. Assim. A gente meio que olha, às vezes pede pra outra falar, às vezes dá uma morrida assim no assunto e alguém tem que reviver. Não, tipo assim, às vezes eu tenho uma mania de atropelar o que a outra pessoa tá falando, mas é muito sem querer. Aí eu fico com medo de fazer isso aqui. Mas no podcast comum também. não tem problema. Não tem, porque como a gente tá pessoalmente, né? No visual você vai olhar pra pessoa e vai falar, ela vai entender que você vai falar. Só se for aquelas pessoas que não deixam ninguém falar, né? Aí é chatão. sacanagem. Mas isso que o Otto tava falando, eu penso bastante também, e eu acho que é questão, às vezes, até de prática mesmo. Mas pra quem tá apresentando, tipo assim, de fazer repetidas vezes e com o tempo ir pegando a própria levada do podcast. Saber quando falar isso, abordar outra coisa, pra não deixar morrer por completo. Isso foi até algo que durante as férias, o Gabriel, da editora, ele me procurou e falou, eu quero gravar um podcast. Eu falei, beleza, vamos fazer. Aí a gente fez um piloto e ele me convidou pra participar. Tá pra sair ainda. E o que eu me cobrei, eu falei, cara, às vezes eu sinto quando eu tô participando de algum que eu fico muito, sei lá, eu fico muito preso naquilo que eu pensei que eu ia falar. Na hora eu não consigo improvisar tanto. Eu falei, vou usar isso pra exercitar. Aí chegamos aqui pra gravar, deu quase 1 hora de duração. Aí eu falei, é questão de você praticar mesmo, de você pegar, de você fazer aí com o tempo, e ouvindo também muitas referências. Você vai aprendendo, tendo novos assuntos e consegue ir introduzindo. Isso a gente tá falando de um podcast no geral, mas serve para várias situações, várias áreas, porque referência acaba sendo tudo. Na hora que você vai escrever, na hora que você vai pensar uma campanha. É porque a gente acaba tendo muita, não sei se é segurança, mas a gente acaba ficando muito preso na figura do host, né? Igual agora mesmo, a gente tá gravando e já teve vários momentos que a gente tá falando e aí eu começo a perceber que o assunto tá morrendo, eu já tenho que falar o que eu tô falando e pensar o que vai vir depois. E aí, tipo, só que isso pode partir de qualquer pessoa da mesa. Sim. Não precisa ser do host. E aí eu acho que isso é falta de referência nossa de não ouvir outras pessoas fazendo, que é a comparação que eu tô falando. Quando você ouve mais, você percebe que as pessoas fazem isso, aí você se sente mais liberta pra fazer. Mas eu acho que é um pouquinho de educação também, né? Sim. Eu estou como convidada aqui, Uhum. deixa outra Vamos ficar pessoa mais calada. falar, né? Vou ficar Mas, mais quietinho. mas isso aí é cultural, assim. É isso a que eu gente ia tem falar. muito no Elipse, a Eu gente ia não consegue fazer as Pode pessoas ser participarem. uma cultura até da nossa cidade, por ser uma cidade menor. O pessoal pensa assim, eu vou para uma entrevista, ele vai me perguntar, eu vou responder. Sim, Aí quebra toda a dinâmica. Foram pouquíssimos elipses que a gente fez que as pessoas realmente fizeram ser um bate-papo. Porque as pessoas geralmente acham que a gente está entrevistando. Sim. Aí quando morre o assunto, a gente tem que começar outro. Acho que foi o que a gente gravou com os meninos da TV, que a Denise virou e falou assim, então eu vou devolver a pergunta. E aí virou um bate-papo. É muito, muito raro a gente conseguir fazer isso, assim, de ser um bate-papo, sabe? Mas será que não é mais fácil pra galera da TV? É isso que eu ia falar. sim. Sim, Eles porque têm eles habilidade. entendem um pouquinho, digamos assim, da dor, sabe? Então fica mais fluido, digamos assim. Mas quando você vai falar com outra pessoa de outra área, já tem na cabeça. Você é entrevistado, ele pergunta, eu respondo, acabou. Mas Mas isso é muito real. Igual eu tava. Eu te interrompi. Eu te Ai, interrompi ó. ou é Mas pra eu isso, falar? olha, É isso que a gente quer. Só vai. Mas é isso que já até me falaram. Tipo assim, já me perguntaram sobre o podcast no Pulo e tal. Perguntaram quem que a gente entrevista, quem a gente poderia entrevistar e se poderia vir aqui para poder ser entrevistada. Então, a pessoa já tem na cabeça que ela vai ser entrevistada ou então que a gente faz entrevista. Nós somos exclusivos, não temos entrevista. porque no eu caso é um acho- programa de bate-papo, né? E não de Exato. entrevista. Eu acho que as pessoas ainda têm um molde mais de TV na cabeça. Sim. Exatamente. O Não podcast é todo muito mundo. novo ainda. não então- Não é tão novo. Não, assim. tipo assim, mas Culturalmente, comparado à ele TV, Popularizou muito novo, sim. a parte, tipo, de conversar, assim, mesa, e todo mundo, tipo, compartilhar ideia e tal, isso é diferente, de certa forma. Porque o que você tá acostumado é o quê? Ver uma série, assim, e é roteiro, da mesma forma, ou no máximo um reality show, que se você
confiar em teorias da conspiração, vai ter um roteiro ou não, que a pessoa ali sendo ela mesma. Mas de fora, ninguém tem essa, que nem o Paulo falou, não tem essa referência. E o surgimento do podcast, agora que eu tô me lembrando, quando eu comecei a ouvir, não tinha essa questão de convidado. Sim. Era normalmente tinha os hosts que falavam sobre um assunto, ficavam conversando, ou seja, era um bate-papo ali. Por agora que foi tendo essa questão de você chamar convidados, conversar com personalidades. É porque tem uma grande diferença também desse videocast que a gente faz, né? O nosso videocast, ele tem tema. Sim. Então, daí já bate do princípio que não é um bate-papo, né? Porque aí a pessoa acha mesmo que ela realmente está sendo entrevistada. Que vamos falar com a galera da veterinária. Aí a galera chega aqui, então, você vai me entrevistar, né? Tudo que você me perguntar, eu vou responder. Os caras que são famosos, eles levam os caras para falar da vida deles. Então, talvez por isso seja mais fácil fazer um bate-papo, né? Sim, e também tem a questão de, por eles serem mais famosos e estar no mesmo meio, tem momento que o podcast o pessoal começa a falar, você lembra daquele rolê que a gente foi junto? Aí não tem como não ser um bate-papo. A gente tem que sair mais vezes, então, pra dar certo. Que isso, vamos organizar um rolê. É com todos, né? Vai todo mês. Ninguém quer ir pra Alto Caparaó? Fazer o quê, né? Miou Moiou. sua... Coitado, tava tão animado Caparam aqui. a sua... Não, pera aí. Ô, Bob. Caparam a sua viagem. Ai, eu acho triste. Mas a Isabela, ela é uma pessoa que ela julga bastante, mas reclama de ser julgada. Ela veio me falar da viagem pra Alto Caparaó. Ela falou, você vai com a gente? Eu só virei e falei, vou pensar. Ela falou, você tá desfazendo da gente? Eu falei, calma! Mas eu falo brincando. O problema das pessoas é não saber o meu tipo de humor. Porque a partir do momento que O eu tenho que problema falar... das outras pessoas. Exato. Imagina que 100% triste das você tem que pessoas. ficar o tempo todo falando, não, eu tava brincando. Tem coisa que é muito simples você parar pra pensar e falar assim, não tá falando sério. É possível que se eu estivesse falando sério, gente. Bem-vindo ao time, toca aí. É assim mesmo. Mas Ficar com explicando o vocês tempo é meio inteiro que não é difícil, né? grosso. É assim, velho. Nossa. Então, Mas com vocês é meio difícil, porque a Isabela pode falar um absurdo sério a qualquer momento. Sim, E ela sim. vai estar falando sério. Ela joga LOL, gente. Isso é verdade. não, que gente, você- absurdos. E se eu falar sério, eu tô falando brincando. É a estética É da muito brincadeira. difícil te decifrar, que a gente nunca sabe quando Não é dá. sério, quando é Não dá pra brincadeira. saber. Eu vou andar com uma plaquinha e eu viro, tipo, eu tô brincando, eu tô falando Isso, sério. sim. Aí eu vou ficar. Sim. Faz E lá um na sua botão de impressora 3D. desliga. Não tem. Nossa, o clima Melatonina. pesou aqui, viu, galera? Mas eu já tô acostumada. Mas aí eu vou vou- chorar no banho depois. Brincadeira, tio. Eu Tá? não vou ser grosso, mas eu vou partir em defesa da Isabela. Obrigada. E vou Porque falar um você foi negócio atacada. antes de eu querer mudar o passado, porque eu acho que já tá com o tempo, gente. Já Tá tem- chegando, tá no marcando aí. 50 já. 47. Porque a gente tem o Alex também, a gente tem que ver o negócio, nem vi se tem que tirar aval da TV, nem olhei isso. Foca pra no galera. assunto. Já perdi completamente. Você ia me que era mesmo? defender. Eu tô esperando você me Ela tá defender. feliz. Porque muitas das vezes, e eu não tô falando de vocês, ó, eu tô falando do geral do que eu percebo. Muitas das vezes as pessoas que se relacionam têm muita preguiça de entender quem é aquela pessoa e qual é a forma dela falar. E às vezes não é nem relacionamento distante, não. Você tá namorando com a pessoa e a pessoa tem preguiça de entender um pouco, tipo assim, quem é essa pessoa? Ela brinca assim, porque, nossa, eu tava conversando com a Isabela esses dias, assim. A minha família, e a Sabrina participou um pouco lá, ela pegou isso um pouco lá há muito tempo, assim. A gente... a forma da gente brincar é muito depreciativa, assim, mas não com a pessoa. A gente brinca de uma forma, assim, que fica... É zoação mesmo. E muitas das vezes a galera que convive comigo, eu acho que é crítica. E aí eu tô falando super de boa, e aí a pessoa acha, mas você tá me criticando. Eu não tô, eu só fiz... E aí tem preguiça de entender o contexto. Aí vai, tá com a família... Aí percebe que a família faz daquele jeito, podia ligar uma coisa com a outra, né? Ele faz assim, então ela tá assim por causa disso. Não, você tá me criticando. Então, às vezes eu acho que tem um pouco de olhar pra Isabela também e tentar decifrar um pouco. Aí as pessoas também, hoje em dia, ninguém quer... nada preguiça. Não. Sai da sua bolha. Pra pensar. Você só pensa em você, tipo assim, nossa, a pessoa ele tá me ofendendo. Não, tá brincando. A gente pode fazer um Piadinha. podcast de trocar ideia sobre as coisas também, tá vendo? Hã? Porque a gente já fugiu do tema muito Não, mas já que acabou. férias, que férias. Férias? Virou? Era o tema. A gente Era férias? Era férias. Fevereiro já. Eu tô falando das suas férias. Não, a gente tava Puxa, falando... De trabalho. Volta. Não, a gente tava falando da experiência do podcast. Sim. E a gente entrou no tema Há porque 30 foi... minutos atrás. Porque a gente tava falando de gravar o podcast, como Sim. que faz, porque acho que foi a maior experiência de projeto que vocês tiveram nesse tempo, não?
A criação do mascote. A criação do mascote Gente, também, essa foi por favor. descabelável. Nossa, descabeladaço. Foi, teve dias aqui que você chegava aqui na rádio, as pessoas chorando, você não entendia nada. É complicado. Tinha cachorro chorando e criança latindo. Então fale um pouco da experiência, já que foi feito nas férias também. Nossa, para começar, estávamos sem internet. E sem Era- computadores, era com janeiro. programas. Nem funciona sem Era internet. né? 1932. Você tem um computador, o cara compra um 2023. computador de 15 mil reais, né? Aí coloca, aí ele liga e não tem internet, ele não sabe o que ele faz. Pra jogar The Sims. Não a tinha. internet tem uma segurança, né? Só de dar uma T já tá bom. Não tínhamos os programas nos Isso computadores. é verdade. Aí- Não tinha nem o Paint? Tinha. Aí, Não, mas ó, aí você tá de alguma sacanagem. Você quer que a coisa. gente constrói um mascote no Paint? Dá uma aula pra ele. E olha que a Rebeca começou, hein? Eu lembro quando a gente comecei, pegou eu desenhei a mesa digitalizadora, só tinha o meu notebook Amiga. ali, porque não tava funcionando. Eu coloquei no meu notebook e eu falei, amiga, eu só tenho Paint, porque eu não sou designer. Aí ela Não. abriu do Paint e ficou... e Ela ficou começou no papel. bonito. É. Não, Não, foi Boa. depois. Depois Foi porque eu foi fui no pro dia Paint. que a gente começou a criar mascote. Aí a gente pegou, Eu descobriu. trouxe até meu sketchbook, comecei no papel também, Mas porque eu o vi que tava difícil. problema não é assim, não tem internet, que eu vou fazer. É por causa das referências. Acabamos de falar que as referências são importantes. Então, assim, o 3G não estava funcionando bem também. Então, não tinha como a gente procurar referência, a gente tinha que tirar... E o canguru. Eu não vejo canguru, gente. Não tem um passando na coluna do celular. Eles podiam ter pegado onça, Se capivara, fosse- macaco, mico Não, dourado. se fosse um cachorro, era só ali na D2. Exato, pega, chama, Vai aqui toda. pega um caramelo. biscoitinho. Quero, caramelo. pô, fácil. Né? Quase fui atacado. Um calanguinho. Abafa o calango da Ana. Nossa, Cheio de ela não tá calanguinho. aqui pra contar essa história. Tadinha, teve um Não, calango. só um momento aqui. Virou baderna de novo. A Adoro. Ana quase morreu nas férias, Elton. Gente, ela Por causa torceu do o pé por calango. causa de um calanguinho. Ela tem muito medo de Correu calango. atrás dela. E é muito engraçado isso que ela chegou, tipo, gente, vocês não me ouviram gritar? Aí a gente, Não. não. Porque ela tem medo de calango sério. E a gente mó, Sério. tipo, caraca, Eu sou calango. traumatizada com calango. E ela torceu o pé, gritou e Quero veio daqui só correndo. assassino, velho. Aqueles que caem de barriga no chão de uma vez e saem correndo, foi desses. Foi desse. Nossa, eu fiquei pensando, se caísse na cabeça da Ana, a gente ia perder a nossa amiga. Mas como assim, Caio? Ele veio... Fica no ar. Aqui, você nunca viu esse calango? Ele fica em cima do ar, do lado quando você passa perto, ele Calango cai no chão e aranha. sai vazado. Entendi É já. muito É doido. suicida. Mas os quero-quero fizeram um ninho. Aí o pessoal tava passando longe, né? Pra não atrapalhar eles e tal. Aí eu não sabia. Eu tava passando do lado do bichinho, assim. Aí ele meio que abriu as asinhas pra mim. Eu Pra fiquei fazer assim, carinho, te O que chamando. tá acontecendo? Aí depois a Natália me avisou e eu... Ai, meu Deus, eu corri perigo. Mas não aconteceu nada, não. Eu Ele tava te peguei afastando. outro- É muito ameaçador. Eles são aquilo ali, bicho. Não, eu sei. Eu tô falando, é porque, tipo, abrir as asas. Imagina, tipo, na cabeça dele, ele tá, tipo assim, Tô mostrando. abraçando alguém agora? Hã? Você falou que abrir Abrir as as asas. asas, abraçador. Pra na cabeça dele é? Do bichinho. Então, eu tô fazendo pra ver se fica. Né? Você não é ficou. ameaçador. Referências. referência. Voltando, o que tá... Aí a gente não tinha referência, porque não era um quero-quero, não era um... Era um Doguinho canguru. caramelo. Na Austrália. Caramelo, um doguinho caramelo. Aí A Sara. não dava pra pegar um avião pra Austrália. Então... Podia? Eu acho que vocês deviam levar a gente pra Austrália pra ver um canguru. E falando em referência, nunca faça um negócio de você, que eu inventei fazer aquele negócio na minha cabeça, na 3D. Você ficar olhando pra você mesmo, uma bosta. Nossa. Ficar É. vendo cada Por isso que eu não negocinho, escuto minha voz. Cada ruga, você fala assim, esse negócio tá meio feio mesmo. Peraí, Isabela, você não escuta a sua voz? Não. E o podcast você não tá ouvindo? Eu deixo passando. Eu não escuto. Meu Pra dar visualização, mas eu não consigo ouvir Você minha já voz. reparou nos rios? Quase não aparece a cara dela. Já. É Ela sempre é a editora, Sabrina né? fazendo. Ela é Eu sou editora. editora, eu comando isso aqui. E sabe qual é a cara que mais aparece? sua. A minha. Porque você é linda e engraçada. Isso. A gente já Muito conversou, né, sobre os novos projetos. Sim. É, Mas a minha cara não vai estar mesmo assim. vai sim. Vai sim. Essa carinha linda. É, Viajou. quer complementar? Ou você já complementou? Complementar? Que você não conseguia Ainda ver não os encerrou. cangurus e tal. A gente tá sempre desviando. Falando do mascote aí. Eu vou ficar calada. Isso aqui é um problema que a gente começou falando como que foi a experiência da criação do novo mascote e tal. E a gente tá no início ainda quando ela nem tinha internet, ela nem começou a falar dos esboços, nem nada. Aí a gente
fez a internet um pouco e depois... Eu A tinha separado umas Isabela imagens. reuniu referências e a gente ficou ali e Em mexeu casa naquele também a negócio. gente reuniu foi umas em coisas. casa Vocês viram o também. que era trabalhar nos anos 2000? Nossa. Era revista. ficava Ainda vendo bem que eu era referência na revista. criança, neném, feto. A gente ia fazer marca, a gente ficava vendo as mesmas referências no anuário da ADG, que era um livrão que tinha um monte. Aí você ia fazer outra, eram as mesmas referências. Você ficava vendo a mesma, daí a pouco você O decorou. pessoal negócio. pegava, ia pro Vai na supermercado, página tal. começava a ver as marcas lá e escrevia, saca? É, porque não tem jeito, velho. Internet hoje em dia, não. Antigamente a gente tinha... Eu tenho a prática até hoje de ter uma biblioteca. Que a gente, na época, tipo assim, pra você baixar um vetor era pesadíssimo. Então você baixava e guardava. Quando eu for usar um vetor de novo na casa, eu já tenho. Só que hoje em dia eu tenho um monte, só que quando eu vou na internet, baixo. É muito Mesmo. mais rápido do que eu ir no meu banco e olhar. Fazer pesquisa. Aí eu já tô começando a meio que... não precisa mais, né? Tem tudo, cara. É muito... Referências. Não, a Alterosa já tá falando do processo, do processo fazer, de que ela criação. fala que foi Me difícil. perdi, Então. gente, desculpa. Eu esqueci Ao também. mesmo mas tempo Sabrina que ela continuou. tava fazendo o mascote, ela tava diagramando, aí A eu fui gente, eu tive fazendo. que diagramar um livro de odontologia, né? Nossa, Nossa, só tinha imagem aí- bonita, imagina. Gente, as imagens eram muito feias. Um livro que vai deixar todo mundo de boca aberta, né? Literalmente, Nossa. Bob. É isso aí, Dioguinho. Bob marcando a presença. Você falou literalmente na frente do Jonathan. Não, mas Gente. ela usou da forma correta, porque dentista deixa a boca das pessoas abertas. Literalmente. Eu não sou o Gabriel. Então tá tudo certo. O TDAH Show funcionou aqui hoje. Sem o Bob. Nas férias eu fui diagnosticado com TDAH, agora eu Deu não pra preciso falar perceber. brincando. Deu pra Precisava de diagnóstico? Eu acho que não. Não, mas eu não queria ser aquela pessoa Gen Z que fala, eu tenho TDAH, e a pessoa nunca foi diagnosticada, fez um teste na internet. Mas agora eu digo aqui que tem diagnóstico. Vocês podem falar, Será pode que eu fazer preciso? no pulo lá, se vocês começarem a se perder, falar se vocês fazerem a sessão do TDAH Show. Sim, vai ser um novo Especial. quadro. Perder demais. E é isso, né? Eu tenho uma parada que eu queria conversar muito com vocês, que eu tô com vontade de conversar, mas a gente vai conversar depois, que é essa coisa do... fez o podcast, que é um projeto da agência, que é um projeto de vocês, de como que a gente vai conseguir criar um senso de comunidade com esse podcast, trazer as pessoas para ouvir, assim. Eu acho que é uma coisa que eu acho que... Escuta a gente. É uma coisa que eu fiquei curioso. Vocês falaram o Dá que do like. BBB? Sobre a publicidade dentro do BBB, tipo, das marcas Marketing que e tal. patrocinam o BBB e as pessoas, o que elas fizeram. Entendi. O Fred fez uma estratégia muito Manu Gavassi, muito antiga. O Então, Elton a Manu ficou Gavassi foi pioneira. A Foi, gente foi falou isso da que a gente Manu. falou também. A gente falou também do marketing negativo. Tipo, que é trazer alguma pessoa e tal. Foi bem legal. Falei muito mal do Arthur Guiar. Falaram... Tô feliz. Que isso? Falaram também, teve um exemplo muito bom que me pegou de vocês falando de um produto que tem na casa que é patrocinado, que assim, o participante estava usando casualmente. Sim. E da forma que ele usou, fez uma propaganda pra marca. Gil do que eles- Vigor. Não ia citar nomes, mas foi o Gil do Vigor com a Gillette ali, quase rasgando a cara e não saia sangue aquilo. Ou Não seja, machucou. foi sem a empresa, a marca fazer nada, foi de fato uma propaganda. Isso chama-se merchandise, que é Ah, os obrigada. produtos dentro do... Sim, Eu lá não dentro. sabia, então obrigada por falar. O merchandise é isso. Se a gente se fosse uma lata de Coca-Cola, você fazer a propaganda sem falar que tá fazendo propaganda. Que não pode, né? Na verdade. Mas vocês, eu lembro No também. Big Brother pode, no caso tá na televisão, mas quando o cara tá tomando banho na novela e ele pega o C das ceramidas lá e passa no cabelo, você não fala que você tá fazendo propaganda, mas você tá fazendo. É um merchandise. É legal. E aí, certo? Mais algum recadinho? O que vocês estão pensando aí? Me segue no nós. Instagram. Já aprenderam, sabem que tá no final é pra Pega. falar de rede social. É óbvio. Arroba eu canguru, arroba sabrina.maltar, Dá pra arroba esperar um pouquinho? Calma, dá pra esperar um pouquinho? Tira do esqueci o 2x. seu arroba. E eu lembro do seu. Becardias. Becardinha. Becardias. Becardias. Underline Ana Marfa, tadinha. Vamos deixar. Underline Ana Mafra, que não está Saudades, presente. Ana. Perdi o controle. Perdeu o controle. Nunca mais a gente vai ser O chamado. meu é LSA Bela. Porque Você não queria ser como atropelado, foi. você falou que queria. Por um caminhão. Sucesso. Se arrependeu. Se arrependeu. Virou Já não bate-papo. quero mais. Esse aqui é o No Pulo disfarçado de elipse. É isso, collabs. Colado. A gente vai Projetos. colocar lá O que vocês estão pensando, projetando agora, daqui pra frente? Pra gente? Semana O que da vocês acham? Comunicação. Ui! Vem aí, vem aí. Vem aí. Mas é o principal projeto? É o principal Agora projeto. é. É o Agora é. maior agora, né?
Por enquanto. Mas vocês não, essa revelar parada a da gente mascote. começar a atender externo não é uma coisa que tá dando um... Você falou que ia trazer pra gente, eu estou esperando. Vai, amanhã já tem... Tá dando tem a uma primeira faísca no reunião coração. amanhã. Deixa a gente. Nossa, Aí o porque cara a achou gente que tá todo mundo com medo, Amanhã? comemorando. Eu quero segunda-feira já tá atendendo já, velho. Gente, contrata a gente. O que vocês acham? De boa? De Não dá boa. uma Tranquilo. tremidinha? Porque a seriedade que a gente trata o trabalho interno vai ser a mesma seriedade que a gente vai tratar. Habla. Isso é bonito. Exatamente. Isso é bonito. Hello, guys. Putz, It's foi me. bonito. Vou colocar o Valéria. quadro da Rebeca, funcionária do mês. Chapéuzinho da canguru. Nossa, vamos fazer lá na... Inclusive, A gente precisa fazer um arquinho A de gente orelha de precisa, canguru. quando a gente desligar isso aqui, a gente vai falar um pouquinho antes da gente ir embora, que a gente vai ter um tempinho, sobre produtos. Eu tô com umas ideias. Aqui. Pô, eu gosto eu também muito. tô. Agora pode chamar as redes sociais, eu deixo vocês Pode. chamarem pra ter. Posso falar Já de falei. novo? Antes Pode falar. dessa, vai falar rede social de todo mundo, o Thiago já colocou aqui tudo, inclusive, Feliz Páscoa pra vocês. Feliz Páscoa. Ô, gente, eu acho que Thiago, Feliz se carnaval defenda. aí, curte, Ele galera. fala que vai ser uma semana, né? É, Uma terça semana. que vem, Terça hein? que vem Terça que tá vem vai online. dar um dia 5. Se ele cumprir com a palavra, vai lá, pesquisa a segunda edição do No Pulo, que vocês vão conhecer no inicinho, antes da intro do podcast, a Guerra da Palma. E ele tá, o Thiago tá ali. Thiago, cara, inclusive, Você é antes muito da querido, gente- amigo. Antes da gente terminar o Elipse aqui, a gente precisa fazer uma CPI, porque tem um Elipse que sumiu aí, cara. Tem o Elipse que a Rebeca e a Sabrina participaram com a Agatha de fora, não tá no YouTube, não. Procurei aqui, revirei o YouTube. Bom que a gente tá lavando roupa suja. Lavando. Então, né, gente, Primeiro próximo no dia. pulo, não vamos ter Tem que dar uma publicidade. pesquisada, porque eu acho que você sumiu com o negócio aí. Querem Você nos virou- calar, vocês estão vendo, né? Virou true crime. Eu ia falar True igual você crime fez com os agora. cartões de memória, mas achei que ia ficar... Nossa, desnecessário, E acabou, ele acabou. falou, e ele A cara falou. dela. Acabou. Elton é a Valéria Almeida. Quem é essa? Gente, ícone da música pop brasileira. Vamos. Thiago, coloca a música de fundo. Thiago levou os cartões de memória pra passear nas férias. Voltou? E a gente descobriu que tava a Ele esqueceu em casa. 50 metros da Ele não gente. levou. Tava aqui na casa dele. Ele esqueceu de tirar da A gente passou bolsa. aperto. Ele vai com cortar esses isso na edição. Ele Provavelmente. vai nos O calar. benefício do editor. É isso então. Fechou. Obrigado, Me coloca meninas, por como vocês terem editora. participado. A ideia é que esse primeiro era um esquenta os motores mesmo, por isso que foi essa bagunça. Eu espero que vocês Que tenham isso? gostado Você não disso. queria ser atropelado? Você queria? É, Você pediu bonito. tá Mas bom. foi legal, Pediu cara. agora foi. Foi bom. Tá Ninguém bom. assiste mesmo. Não, os fãs estão aí. Muito Então, quando você obrigada. for pro Big Só Brother, vai a assistir. galera vai assistir. Minha É mãe verdade, assiste eu vou pro Big também, Brother. Eu vou pro bicho. Big Brother. olha. Esperem o A Elton no minha Big Brother. mãe Nós vamos assiste- Não ajeitar. precisa esperar, eu vou ficar uma semana só. A minha mãe o assiste suficiente e pra quando essa falam responsabilidade. de mim, ou eu apareço, ela te tira print e me manda. Ai, que Aê. gracinha! Eu não vou sair no Big Brother da primeira semana, porque eu vou ganhar a primeira prova. Sim. Vou Se ficar for de 2 resistência, você acha que você semanas. Vou ficar 2 aguenta? semanas, aguento. Vou ficar 2 semanas. Mas Se for de tem correr, não a aguenta, praga de quem ganha a primeira prova. É Que quem eliminado. ganha a primeira prova é eliminado. Ninguém que ganhou a primeira prova chegou até a final. Mas ele não quer chegar até a Então final. você tem que ganhar um Mas eu anjo já tô e com ele o se roteiro auto-impune. pronto já. Ah, então tá bom. Depois Ele, eu é um vou contar pra ele vai vocês, ser um eu não posso personagem. contar porque as pessoas vão roubar meu... Verdade. Aí vocês vão Contar fazer as, estratégia. as minhas redes sociais. Aí a gente Você vai vai falar... contratar a gente canguru, Eu vou rapaz. contratar a gente Sim. canguru. E no final Se nós eu vamos ser ganhar, referência Se de você for cancelado, publicidade. a gente vai embora. Nota de repúdio. Nota de repúdio. A gente cancela A você agência também. Canguru não compactua e aí a gente Com deixa as lá. falas de... Se eu não for pro Big Brother, vai dar namoro. Boa. Um dos dois eu vou. A Fazenda. E a Fazenda eu já Fazenda. vou, já tem um monte de boi lá. Então de tá bom. Elton, mas você tem potencial pra fazer seu próprio reality show. Elton e as mães, ele faz sucesso. Aí é pra terminar. Aí é pra- Acabou. Gente, obrigado. Thiago, Até semana corta. que Ah, gente! A gente Essa se é despede outra vez. assim. Volta, Bob. Foi o recado final. Valeu.